Bora lá, gente. Aqui é o professor Gabriel. A gente vai ver nesse vídeo a tarefa 22, então, que é sobre o mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. Então, na tarefa 22, o primeiro exercício pedia: calcule o MMC entre os números a seguir. E a letra A é o MMC de 1266. Como que a gente faz isso? A gente faz a fatoração em números primos desses números consecutivamente, ok? Então, 1266, a gente vai lá, traça o risco. E o menor número primo possível. Lembrando que essa tem que ser a ordem. Se você fizer de uma ordem diferente, às vezes funciona, às vezes não. Para sempre dar certo, é o menor número primo possível, que nesse caso é 2, porque a gente tem dois pares ali. Se fosse só um par também não tem problema, tem um par 2, ok? Então, a gente vai dividir os dois aqui, que vai dar 6 e 33. A gente tem um par aqui, então a gente vai continuar com 2. Então vai dar 3. A gente vai repetir esse aqui, porque não deu para dividir. 33 de novo. Agora, o menor número possível vai ser o 3, que tem um 3 aqui, e 33 também é divisível por 3. Então, vai dar 1 e vai dar 11. A gente sabe que 11 é um número primo, então esse é o próximo número, 11. Então, vai dar 1, repetindo aqui, e 1 para dar essa última divisão. Agora, para fazer o MC, a única coisa que falta é multiplicar todos esses números aqui. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4, multiplicar por 3, que vai dar 12, e multiplicar por 11, que vai aqui 12, mais 12, que vai dar 132. Ou seja, o MMC de 12,66 é igual a 132. Na letra B, pede para fazer uma MMC entre 8, 10 e 12. Lembrando que pode ser vários números, não precisa ser só dois. A ideia é fazer a fatoração simultaneamente. Então, a gente vai lá escrever 8, 10, 12, fazer o risco e tentar o menor número primo possível, que é 2, porque a gente tem pares aqui. Então, 2 vai dar 4, 5 e 12. A gente continua tendo par, então a gente vai continuar com 2. Então, 2 vai dar 2, repete o 5 e vai dar 3. A gente continua tendo par aqui, então a gente vai continuar com o 2. Então, 2 vai dar 1, repete 5, repete 3. O menor número agora vai ser o 3 para fazer com esse 3 aqui. Então, 3, repete 1, repete 5 e o 3 vai dar 1. E o último número que falta é o 5, que é primo, então a gente vai lá e coloca o 5, repete 1, vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui. A gente acabou. A fatoração simultânea. Agora a gente tem que multiplicar todos esses números. Então, 2 vezes 2, que vai dar 4, vezes 2, que vai dar 8. Agora o vezes 3, que vai dar 24. E agora o vezes 5, que vai dar aqui 20 e mais o 10, que vai dar 120. Então, o MMC de 8, 10, 12 é igual a 120. O próximo é o MMC entre 15, 20 e 24. Então, primeiro a gente vai escrever os números aqui, fazer o risco e depois tentar pelo menor número primo possível. Nesse caso, a gente tem par, então é 2. Então, repete o 15, vai dar 10 e vai dar 12. Continuamos tendo par, então continuamos com 2. E vai repetir o 15, vai dar 5 e vai dar 6. Continuamos tendo par. Então, 2 de novo. Repete o 15, repete 5, 3. O menor número possível agora é o 3. E 3 dá para dividir o 15, que vai dar 5. Repete o 5, e aqui vai dar 1. O próximo número vai ser o 5. E aí agora a gente vai lá. Vai dar 1 e repete 1. Terminamos a fatoração simultânea. Agora a gente vai multiplicar todos esses números. Então, 2 vezes 2, que vai dar 4, vezes 2, que vai dar 8, vezes 3, que vai dar 24, vezes 5, vai dar 20, mais o 10, 120, igual ao exercício anterior. Então, o MMC de 15, 20 e 24 é igual a 120. Então, agora no exercício 2, fala: em um determinado aeroporto chegam voos da Argentina de 5 em 5 horas e de Nova York em 6 em 6 horas. Certo dia, às 7 horas, chegam junto dois aviões, um da Argentina e outro de Nova York. Depois de quanto tempo o fato vai se repetir? Para isso, a gente vai ter que fazer o MMC para ver quando isso acontece de novo. E é o MMC entre esses dois períodos aqui, 5 em 5 e 6 em 6. Esse 7 horas não é de 7 em 7 horas que está acontecendo, só está afirmando que isso aconteceu às 7 horas.
Os eventos são o 5 em 5 e o 6 em 6. Então, são esses os dois números que a gente vai fazer o MMC. Então, vamos lá. O menor número possível vai ser 2, vai ser 5 e 3. Aí o menor número possível é 3, repete o 5, vai dar 1 aqui. E agora o último, que é o 5, 1 e 1. Acabou a fatoração simultânea. Agora a gente multiplica todos esses números. Então, 2 vezes 3, que vai dar 6, vezes 5, que vai dar 30. Então, o MMC de 5 e 6 é igual a 30, ou seja, o fato vai se repetir em 30 horas. Note que a gente já respondeu a pergunta. Em quanto tempo isso vai se repetir? 30 horas. Então, tecnicamente, esses 7 horas é necessário para a conta. Mas, se tivesse perguntado quando isso vai acontecer e não em quanto tempo isso vai se repetir, a gente pode usar esse 7 para saber quando isso vai acontecer de novo. Para isso, a gente vai pegar esses 7 horas mais as 30 horas para isso se repetir, ou seja, 7 mais 30, que vai dar 37. Mas 37 horas não é uma hora exata, não existe o horário 37. Então, para isso, a gente vai ter que diminuir 24 para falar que é o próximo dia. Então, menos 24, que vai dar 13 horas. Ou seja, vai ser no dia seguinte, às 13 horas. Isso não faz exatamente parte da questão, eu só estou falando como daria para usar esse 7. Mas a pergunta foi apenas depois de quanto tempo o fato vai se repetir. O fato vai se repetir em 30 horas. Mas, de novo, se a pergunta fosse quando isso vai acontecer de novo, seria no dia seguinte, às 13 horas. Agora, exercício 3. Sejam dois números naturais. A é igual a MMC de 6 e 10 e B, MMC de 14 e 35. Qual é o valor de A vezes B? Então, primeiro, a gente vai ter que descobrir o valor de A fazendo o MMC de 6 e 10. Ou seja, a gente vai lá, divide por 2, que vai dar 3 e 5, por 3, que vai dar 1 e 5, e por 5, que repete 1, e vai dar 1. E a gente acabou? Então, 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, isso significa que A, que é o MMC de 6 e 10, é igual a 30. Agora, a gente precisa encontrar qual o valor de B. Então, para isso, a gente vai fazer o MMC de 14 e 35. Então, vamos lá. Por 2 vai dar 7 e 35, repete. Por 5 a gente consegue fazer repetindo 7 e 85 ali vai dar 7. E agora o último 7, que vai dar 1 e 1. E agora multiplicando tudo, 2 vezes 5, que dá 10, vezes 7, que dá, mais 7 e 70, ok? Então, dá 70. E agora a gente tem que B, que é igual a MMC de 14,35 é igual a 70. Lembrando que a pergunta é qual é o valor de A vezes B. A gente tem que A é 30 e B é 70, então a gente tem que multiplicar 30 vezes 70, que aqui multiplicando vai dar o zero, e depois multiplicando aqui vai dar 210, e então no final das contas A vezes B é igual a 2100. Então é isso. De novo, como sempre, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Se não, é isso aí e até a próxima tarefa.